Botei para gravar aqui. Vamos orar, gente. Boa noite. A graça e a paz a todos e todas vocês. Quem chegou depois que eu da minha primeira saudação, que alegria estar aqui. Como o Bruno disse, nós estamos aí numa caminhada, daqui a pouquinho completando um ano, passa muito rápido, né? Passa. Passa muito rápido. E estou muito feliz, assim, com gratidão no meu coração, gratidão a Deus por testemunhar e ver como esse espaço, como essa parte, né, da IBAB, que é a IBAB Online, tem ganhado corpo, tem expandido, tem se fortalecido e eu quero inclusive conversar com vocês sobre isso, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, muito obrigado, Deus, por esse projeto, por esse espaço, por tantas pessoas, por tantos irmãos, irmãs, por tanta gente que tem vivido a experiência de ser igreja aqui, neste movimento tão bonito, tão potente. Ó Deus, que a tua presença esteja conosco mais uma vez. Esperamos sempre de ti algo bonito e novo. Abençoe cada um, em cada lugar, em cada estado, em cada país que estiver. E que essa noite, mesmo na distância geográfica, na conexão, ó Deus da internet, sejamos, ó Pai, tocados por Ti, tocadas por Ti, e que o encerramento seja um sinal bonito de coisas bonitas que ainda virão. Abençoe cada um, guarde o coração de cada um, supra as necessidades, as carências de cada um, de cada uma. Ser conosco, Senhor, porque sem o Senhor nada poderemos fazer, nada poderemos fazer. É assim, ó Deus Santo, que eu oro, grato por tudo, grato pelo Ibabe Online, grato por esse espaço, grato por esse projeto, grato pelo Bruno, grato por cada um, por cada uma, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês fizessem o seguinte, se puderem, aqui nos comentários, vou deixar meu comentário aberto aqui no chat, me coloca para mim aí de onde você está sintonizado, qual que é a cidade e o estado. Ou quem sabe qual país, né, que você esteja aí. Olha aí, ó, Mauá, Santa Isabel, Cascavel, Curitiba, Porto Alegre, Sobral, Recife, João Pessoa, Natal, Itajaí, Rio de Janeiro, Terezinha, Mauá, Barueri, Penedo, Michigan, olha aí, ó. De Michigan a Limoeiro, Espanha, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Depois eu vou olhar com mais calma também. Olha só, saindo de Guarulhos, Volta Redonda, Paraty. Cadê os capixabas aí? Cadê meus conterrâneos? Tem capixaba aí, não? Manaus, Juiz de Fora, Cara, Cara, Carapicuíba, Salvador. Gente de tanto lugar, gente de tanto canto, de tantos espaços, tantos territórios. Primeiro, assim, dizer aqui da minha alegria de ver essa semente, né, dando tantos frutos. Quando eu chego a Ibabe, a experiência dessa igreja online, é a primeira vez que eu tenho essa experiência, eu imagino que todos vocês tenham, tem a ver com a pandemia, né, com a experiência, com essa coisa de todos em casa e mesmo em casa desejando ser comunidade. Ah, na outra igreja que eu estava, e eu começo a pastorear essa outra igreja, Betânia, no fervor do finalzinho da pandemia. Então a gente percebe muita gente pelo Brasil que não conseguia encontrar espaço de comunidade onde estavam e viam assim em Betânia e na visão do evangelho que Betânia propõe, um lugar de ser comunidade no online. Então a gente começa esse movimento. E um dos medos que nós tínhamos é: será que as pessoas vão se sentir igreja, comunidade?
nesse espaço online? Será que é possível ser igreja nesse espaço online? E a responsabilidade disso, né? E lá foi uma primeira experiência que eu tive. Quando eu chego na IBAB, e a história da IBAB, né? Quanta gente que já acompanhava a IBAB online, que se dizia, olha, sou IBAB, mas sou IBAB online. Na verdade, era IBAB online mais pelo carinho do que pelo olhar assim oficial e formal da IBAB. Então, quando a gente começa a pensar na IBAB online e articular a liderança, e conhecemos o Bruno, e o Bruno, né, acolhe esse desafio, e a gente inicia essa possibilidade de termos uma IBAB online. Na minha leitura, era uma resposta quase que uma resposta inevitável que a IBAB deveria dar. Inevitável. Porque tanta gente conectada à IBAB, tanta gente que se sentia pastoreada pela IBAB, não é? Tanta gente que se sentia parte da IBAB, mas a IBAB ainda estava se organizando para uma resposta. Então, quando o IBAB Online começa mesmo quase, sabe quando tem um dique ali? Que as águas estão ali pressionando e que não tem outra coisa a fazer senão liberar para que o rio flua e vá. É tanto que quando a gente fala do Ibabe Online, há uma explosão assim, né, em tudo quanto é canto no Brasil e fora do Brasil. Ah, o que a gente aguardava. Eu vou tratar isso de maneira muito piedosa, tá, irmãos e irmãs? Eu vou tratar como assim, era um movimento de Deus, o tempo de Deus, né? Era um movimento, era o tempo de Deus, né? Então não tem a ver comigo, com o Bruno, com a Ibabe, isso tem a ver com o movimento de Deus, o movimento de Deus. E Deus tem dado nós temos percebido Deus cuidando de tudo. Qual que era uma dúvida que nós tínhamos? Será que é possível as pessoas que estão aí em outros lugares, não estão presencialmente, se sentirem Ibabe, se sentirem comunidade? Porque algumas de vocês, uma das razões de estarem nesse espaço do Ibabe Online é porque não conseguiam se sentir comunidade em nenhum outro lugar, não é? Se tem gente que acha que a Ibabe é uma igreja esquisita, não é? Que é uma igreja muito liberal, sei lá, que não é crente e tal. Para alguns de vocês, para vocês, era o único lugar possível de viver a fé, enquanto comunidade. Então, assim, a pergunta é: será que nesse lugar, nesse espaço, nós nós teríamos a experiência de ser igreja? E eu tenho visto, mesmo que, né, de longe, mas bem de perto, ouvido as histórias, recebido mensagens de uma certeza. O IBAB Online é sim um lugar privilegiado para ser comunidade. É possível ser comunidade. É possível ser igreja, mesmo nesse lugar online e de distâncias. E distâncias que já estão sendo superadas, né? A distância se supera aqui, de forma muito bonita, no pastoreio e nesse encontro online, e outros movimentos já acontecendo. Aí alguém pergunta, mas pastor, para onde a IBAB vai com isso? Irmãos e irmãs, ainda não sei. Não sei. Será que a gente vai ter IBAB em outros lugares do Brasil? Não sei. Só sei que que a gente está, como foi sempre no começo, a gente está deixando Deus conduzir, o rio correr, não é? Já recebi foto aqui de pequenos grupos acontecendo em padarias aí. Quer dizer, não é, a gente não tem. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus e responder à altura com aquilo que o Senhor tem, né, para esse movimento que foi Ele mesmo que começou. Então, assim, eu disse tudo isso para expressar minha alegria de estar aqui nesse final do ano, no último encontro do ano, conversando com vocês, sabe? Para dizer minha alegria. O apóstolo Paulo, quando
escreveu aos Filipenses, é, ele disse assim que a igreja lá na cidade de Filipos, inclusive foi o texto que eu preguei domingo agora, né? Era a sua alegria, a sua coroa, não é? Então, no ministério pastoral, a gente tem movimentos assim que enchem o nosso coração de alegria. E o IBAB Online é um desses movimentos que o Senhor Deus nos ajudou a construir ou participar na construção, que enche o meu coração de alegria, sabe? Em ver como o Senhor tem ajudado, possibilitado e gerado esse lugar, esse espaço assim, sabe? Eu me sinto muito feliz, eu fico com o coração cheio de alegria em saber como Deus tem usado o Bruno, como Deus tem usado cada um de vocês. Eu via, imagina, só numa igreja mesmo, para um grupo de irmãos e irmãs se articularem para abençoarem o pastor, darem um presente para o pastor. Quer dizer, é igreja, irmão. Isso é coisa de igreja, coisa de crente. Igual quando você. Pois é, né? A gente sai do culto e vai comer cachorro-quente. Não é assim quando era igreja? A gente sai do culto. Pois é, a igreja também costuma fazer isso. Vai lá, homenageia o pastor, ajuda o pastor. Né, isso quer dizer, isso mostra que a gente está num espaço de comunidade de fé, e não só por isso. E ver isso acontecendo nesse horizonte da IBAB, não é? No discurso teológico da IBAB. Quer dizer, nós somos IBAB. IBAB Online é IBAB. IBAB Online tem vivido IBAB. Então, é uma alegria saber que estamos conseguindo viver igreja, viver comunidade no desafio do espaço online. Se alguém tinha dúvida de que é possível se sentir comunidade e sentir parte da IBAB vivendo no online, hoje nós não temos dúvidas mais, né? Porque a gente poderia chegar no final do ano e pensar o seguinte, gente, ó, é legal, é bonito, mas não dá para ser igreja aqui nesse lugar, nesse espaço. Não, nós descobrimos. É sim. É possível ser igreja. Eu ouvi testemunhos, né, de gente, olha, eu me sinto igreja. Obrigado, Senhor, porque agora eu não sou mais desigrejado, teve alguém que disse assim. Isso mostra a profundidade que é esse espaço aqui também. Quando vocês estão com a gente na ceia, para mim é como se vocês estivessem aqui, né? O apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Corinto, né, escreveu falando das orientações de viver a comunidade. A fala do apóstolo Paulo se aplica a gente aqui. Nós estamos vivendo essa comunidade no cercar da ceia. E isso significa também para Ibabe Online. O Ibabe Online está nessa mesa também. Então, todas as vezes que a gente está aqui, que vocês estão com a gente no telão, cada um com seus elementos, nós estamos em comunidade. Então, podemos chegar no final do ano e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tornou possível sermos comunidade, nessa lógica, nos limites, na potencialidade que tem o IBAB Online, não é? E isso só nos enche de esperança para o ano que vem. Quer dizer, o ano que virá, muitas coisas novas e boas surgirão, né? Então a gente está cheio de esperança. E aí, eu gostaria de partilhar com vocês aqui quais são os meus sonhos, o que eu desejo para o IBAB Online, sabe? A gente sempre deseja feliz, olha, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. A gente tá desejando coisas assim, né? E eu desejo para vocês isso mesmo, que vocês tenham um belíssimo Natal, um abençoado Ano Novo e que as festas sejam regadas de alegria, de partilha, sabe? De celebração. Mas eu desejo também algumas coisas para o Ibabe Online. Sonho algumas coisas para o Ibabe Online. Algumas dessas coisas eu sei que já estão acontecendo. Então, que isso se aprofunde ainda mais com vocês, né? E eu gostaria de falar sobre isso a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47. Do verso 42 ao 47 de Atos dos Apóstolos, nós temos uma espécie de texto paradigma, assim, texto modelo, né? O gênero, inclusive, desse texto é, a, é uma lista resumida de coisas, né?
são códigos assim, Paulo usa muito isso, porque na literatura romana isso é muito comum. São listas que servem de resumo, que não esgotam o fenômeno a respeito do qual fala essa lista, esse tipo de lista, mas é uma espécie de resumo, assim, condensado. Tipo o fruto do espírito, sabe? O fruto do espírito, as obras da carne, as obrigações dos diáconos, essas coisas todas, quando fala dos homens, das mulheres, aquelas listas, essas listas que Paulo também usa e aparece aqui em Atos dos Apóstolos, são como modelos, desejos, paradigmas, assim, né? E eu quero desejar isso para o IBAB Online, sabe? E pelo menos três coisas que eu desejaria para o IBAB Online, a partir desta lista lucana, que se parece muito com as listas que o apóstolo Paulo fala. Eu quero ler aqui essa lista. Está lá em Atos 2, 42 a 47. Diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente preservavam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo, ou os que iam sendo salvos. Isso é um grande resumo. Isso aqui não é só uma descrição do passado, sabe? Lucas, Atos, esses dois livros, né, formam uma unidade. E Lucas, especialmente Atos dos Apóstolos, nós não estamos diante de um texto, de uma literatura que narra o passado só, como se fosse uma espécie de descrição factual do passado. Não é isso. Nós temos aqui uma narrativa teológica. O que é uma narrativa teológica? Se conta o passado a partir de interesses, desejos, princípios teológicos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 até o 47, mais do que uma descrição do que aconteceu, é um desejo, é uma vontade, é um modelo. Tipo assim, olha que eu gostaria que fosse. Olha o que eu gostaria que se tornasse. É óbvio que Atos não mostra uma igreja perfeita. É tanto que logo depois desse texto, mais à frente, né? Você vai ver um monte de confusão que a igreja tinha. E problemas que a igreja tinha, né? Antes e depois. Depois também. As mulheres gregas não tinham acesso como as outras mulheres. Então eles criaram os diáconos para dar conta de uma confusão que estava acontecendo lá, né? Daqui a pouquinho a gente percebe a- as- os perrengues que a igreja vai passando, não é? Então, assim, tinha divisão, tinha conflito, tinha briga, tinha de tudo. Mas você lê Atos 2, 42 a 47, nós temos uma espécie de modelo, assim, né? Uma vontade, um tipo, jeito de ser igreja, né? Na experiência do evangelho, que enchia o coração de Lucas de esperança e de sonho. Eu gostaria, então eu gostaria que fosse assim, é como se Lucas dissesse, eu gostaria que fosse assim. E esse gostaria que fosse assim de Lucas, eu quero pegar para mim. Eu gostaria que fosse assim, eu quero que seja assim, eu sonho e convidar vocês a sonharem também nisso, a sonharem, não é? Que seja assim, que construamos isso para esse nosso espaço da IBAB Online, para 2026 e para a história da, do IBAB Online. O que, que é a primeira coisa, né? Que esse espaço do IBAB Online seja mesmo um viver comunidade. Falar isso para a igreja presencial é meio que óbvio, né? Agora, viver comunidade no sonho do IBAB Online é um outro desafio. Por quê? Primeiro, nós estamos acostumados a pensar a comunidade sempre de maneira presencial, né? Como ser comunidade nesse desafio
dos distanciamentos, da insegurança. Ó, tradicionalmente, provavelmente, assim, todos vocês estavam acostumados a irem para uma escola dominical, participar de uma assembleia, não é? Tá numa igreja, aí surge a ideia do IBAB online. Meu Deus, como que a gente vai ser comunidade nesse lugar? Eu amo muito a IBAB, eu gosto tanto da visão de evangelho que nós temos que tem a IBAB. Eu estou aqui acompanhando no YouTube. Meu Deus, eu vou para um espaço online, como vai ser isso? Será que eu vou conseguir viver comunidade? E você olha, Lucas, o que que Lucas está descrevendo aqui? Uma comunidade. Você tem partido pão, você tem a comunhão, você tem os milagres, os sinais, não é? Você tem as vocações, não é? Sinais e milagres acontecendo pelos apóstolos. Numa comunidade tem tudo isso. Agora, meu desejo é que a gente viva isso aqui também no IBAB Online. E temos visto isso de forma muito possível. Os testemunhos que nós ouvimos aqui. A gente tinha que fazer, inclusive, alguns vídeos, né? De vocês contando, ó, eu tô aqui no IBAB Online, eu me sinto em comunidade, eu me sinto em família, eu me sinto pertencendo a uma família de fé e da fé. Então, o que que é meu desejo? O desejo é que o Espírito Santo dê inteligência, articulação, capacidade de perspectivas para cada vez mais o IBAB Online vivenciar a experiência da comunidade, das vocações. Não é? Como que eu vivo a minha vocação aqui no espaço do IBAB Online? Não é? Como que eu posso servir aqui no IBAB Online? Ou como que o IBAB Online pode me provocar a a servir em outros espaços da minha vida? Não é? Então, é, o desafio da distância ao mesmo tempo da formação comunitária. Porque comunidade, a gente acolhe as dores uns dos outros. Eu imagino que todos vocês aqui já tiveram experiências em espaços comunitários que havia, assim, brigas, conflitos, brigas de poder. Tem gente, inclusive, que está aqui, tá aqui no IBAB Online, porque viveu experiências adoecedoras numa comunidade de fé, né? Então, como que a gente vai tornando esse espaço do IBAB Online cada vez mais comunidade? O meu desejo é que a distância não seja um problema, que esse lugar aqui da interconexão supra cada vez mais essa necessidade comunitária, que aqui as pessoas possam se sentir acolhidas, sabe? Que aqui possa, mesmo na distância, e nos encontros que conseguimos fazer, que a gente possa chorar com os que choram, ter a experiência de se alegrar com os que se alegram, refazer o jeito de ser igreja. Né? Às vezes nós temos assim. Eu acompanho muita gente ferida pela igreja. Muita gente ferida pela igreja. Que oportunidade bonita do IBAB Online ser uma reconstrução do conceito de ser igreja, de ser comunidade. Então, o que eu desejo para o IBAB Online? Que vocês aprofundem cada vez mais os laços. Que aqui, nos limites que a lógica online tem, que aqui a gente construa comunidade, que o Espírito tenha liberdade de falar com a gente aqui de maneira comunitária, porque a gente entendeu que a fé é uma fé, ela é individual, mas não é individualista, né? A fé, ela é sempre comunidade. A fé é sempre comunidade. Nenhuma experiência de fé cristã se sustenta de forma egocêntrica. Por isso tem que repartir o pão, tem que ter os prodígios e os sinais, porque isso é comunitário. Olha, o negócio é tão sério no capítulo que no verso 45 eles vendiam as suas propriedades para sustento da comunidade, senso de comunidade. Deus, que o IBAB Online, com todos os desafios que temos nesse espaço online, tenha cada vez mais senso comunitário, que você se sinta numa comunidade, que você viva a experiência comunitária, que Deus faça milagres através desse espaço comunitário, aqui do online, sabe? Para vocês falarem com o coração cheio de alegria. Eu me sinto acolhido, eu me sinto amado, eu me sinto amado, eu me sinto parte da família Ibabe aqui no espaço do Ibabe Online.
Eu não sou mais desigrejado, como eu ouvi falar. Não que eu tenha alguma. Não que não ser de uma comunidade represente um problema gigantesco. Eu acho que sim. Porque igreja é coisa. Irmão, eu gosto da igreja. Eu acho que igreja é um lugar maravilhoso, cheio de problemas, mas é um lugar maravilhoso. Eu quero que os meus filhos estejam no espaço da igreja. Porque aqui a gente supre a necessidade, se somos igreja de verdade, né? E não, não espaço de poder só. Quando a gente vai deixando de ser um espaço de poder e se torna um espaço de comunidade, de fé, a gente vai criando mais horizontalidades, sabe? A gente vai suprindo as necessidades uns dos outros. Quer dizer, chorar todos choramos, mas chorar comunitariamente a gente suporta mais, sabe? Luto é uma coisa que a gente sempre vive, mas viver o luto comunitariamente é outra maneira de enfrentar o luto. Sabe? Nós somos surpreendidos por notícias dolorosas, mas ser surpreendido por notícias dolorosas comunitariamente é uma outra maneira de ser surpreendido, não é? Então, por isso que a ideia da igreja, o conceito de igreja, esse negócio é maravilhoso. Nós que estragamos esse projeto bonito. Isso aqui, ó, partilhar o pão, partilhar a oração, viver comunidade, isso é lindo. Eu não, durante um tempo da minha vida, eu desconfiei de ser igreja, sabe? Desconfiei mesmo. Pensei, eu vou ficar aqui no mundo acadêmico, cuidando, formando acadêmicos e ponto. Mas eu falei, mas as minhas experiências diziam, não, mas eu quero acreditar na igreja. Eu quero acreditar na comunidade. Então, assim, é possível que você esteja aqui depois de uma longa caminhada de descrédito da igreja. Qual que é meu desejo, minha oração? Com todos os limites que o espaço online representa, que vocês vivam, que nós temos condições de viver a experiência comunitária, que nós sejamos sarados nessa experiência comunitária, que o IBAB online seja cada vez mais comunidade. Comunidade. Esse é o primeiro desejo que eu tenho para o IBAB online, sabe? Segundo desejo, assim, que isso seja tão comunitário a ponto de formar Jesus, formar cada vez mais Jesus em nós. O texto aqui vai formando Jesus nessas pessoas. Porque só tendo Jesus na vida para ser menos egoísta. Só sendo Jesus, só tendo Jesus mesmo. Só tendo Jesus na vida para eu conseguir acolher as pessoas, independentemente do que as pessoas sejam, de onde venham. Esse negócio de exclusão, de violência, de desumanização, de segregação, de preconceito, isso não é coisa de igreja. Isso não é coisa de Jesus. É só quem não conhece Jesus mesmo. Sabe? Preconceito é para quem não conhece Jesus. A gente talvez não consiga entender direito as coisas, mas o amor nos faz acolher e amar, independentemente se entendemos ou não. Então, a igreja não deve ser lugar para ferir pessoas, nem para excluir pessoas, nem para jogar fora pessoas. Outro dia estava numa reunião aqui, ouvindo a história dolorosa de uma família cujo filho não queria mais saber de igreja, e mais do que isso, cujo filho se sentia muito confuso por saber que os seus pais estão numa igreja ainda. Por quê? Porque a igreja significou o lugar de violência para esse menino. Isso não tem nada a ver com Jesus. Tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Quem vive Jesus não preserva, não permite esse tipo de violência. Então eu acredito numa igreja que vive Jesus. E viver Jesus é viver a misericórdia, a graciosidade, perdão, sabe? A solidariedade. É, é amar mesmo antes de entender. Entende? É amar mesmo antes de entender. Então, meu desejo é que esse espaço seja tão profundo que a formação de Jesus aconteça de maneira contínua, contínua. Então, desejo que a gente viva Jesus aqui nesse espaço, no IBAB Online. E sim, que a gente expanda, que isso cresça. Sabe, que isso cresça. Eu desejo para o IBAB Online que ele cresça. Cresça na quantidade também. Que outras pessoas tenham a alegria de viver o que vocês estão vivendo. Porque diz o texto aqui, ó. Louvando a Deus
e contando com a simpatia de todos os povos. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sido salvos. Sabe? Eu desejo que o IBAB Online alcance novas fronteiras aí, ó. Para onde o IBAB Online vai? Não sei. Eu sei que é possível que ele alcance coisas que a gente não tem ainda. Tava falando com o Bruno, falei, Bruno, e as famílias, né? Como que a gente alcança os filhos dos que estão chegando no IBAB Online? Os companheiros, as companheiras que talvez não estejam aqui? Como que a gente expande isso? Como que a gente pode servir ainda mais? Ué, meu desejo é que isso se expanda. Meu Deus, que mais pessoas se aproximem, que novas coisas surjam, né? Que o Ibabe Online caia na graça do povo. A gente está conseguindo aí participar da ceia online. Que mais a gente pode fazer, não é? Para tornar esse espaço ainda profundamente comunidade. A gente está pensando, né? Ó, final do ano, lá em setembro, a gente tem nossa conferência IBAB. Quem sabe daqui a pouco a gente torna essa conferência IBAB uma conferência do IBAB Online, para o IBAB Online estar junto. Né? Ah, mas tem pessoas que não podem. Quem sabe a gente comece a criar um caixa para que todos estejam aqui. Ah, daqui a pouco a gente tem pequenos grupos aí só com o pessoal do IBAB Online, pastor sendo, né? Daqui a pouco a gente envia seminaristas do IBAB Online, né? Quem sabe daqui a pouco a gente do IBAB Online a gente tenha outras IBABs pelo Brasil, vai saber. Vai saber. Não sei, ué. Deus pode fazer. Então, o que eu desejo para que expanda, que 2026 seja a possibilidade de novos sonhos surgirem para o IBAB Online. Novas coisas, novas inteligências, novas vocações que o IBAB Online, que o IBAB Online jovem, alguém escreveu aqui, ó. Pois é, não é? Não sei. Daqui a pouco a gente tem que mandar aí, enviar o pastor Bruno, mandar o Bruno lá para o encontro na Inglaterra, que vai estar acontecendo lá, quem sabe, né? Não é? Vai saber. Ele não vai sentir, ele não vai achar ruim, né, Júnior? Né, Bruno? Novas pessoas Quem sabe a gente começa a fazer discussões aqui profundas e projetos aconteçam aqui, tem aqui né, a campanha de Natal. Quem sabe daqui a um tempo a gente tem a campanha de Natal e BAB Online, né? Quem sabe a gente produza discussões sérias sobre o Brasil aqui no IBAB Online, né? Quem sabe a gente tenha formação teológica aqui no IBAB Online. Quem sabe o IBAB Online provoque coisas na estrutura da IBAB que façam com que a IBAB repense alguns pontos da sua maneira de pensar a missão. Então, meu desejo, assim, é que o IBAB Online é que o IBAB Online se expanda pela força do Espírito para tantas outras coisas, que aprofunde as relações, que aprofunde ainda mais as relações. Então, eu desejo para todo esse movimento que o Espírito nos leve a lugares e a coisas para além do que a gente, inclusive, para além daquilo que a gente imaginava ou imagina. Paulo diz assim, porque aquele que começou a boa obra, eu tenho certeza, ele há de completá-la. Então, os testemunhos, o que Deus já tem feito, as experiências, as trocas, os encontros, tudo isso aqui já aponta para muita esperança. Então, assim, que o IBAB Online se expanda como aconteceu em Atos dos Apóstolos, não de maneira quantitativa simplesmente, sabe? Estou falando de qualidade de evangelho, de qualidade de partilha, de qualidade de influência transformadora no mundo, de qualidade de vida para as pessoas, sabe? Que Deus aprofunde ainda mais tanta coisa bonita que já está acontecendo por aqui, né? Que gere casamentos por aqui, sabe? Que gere, que gere, que gere novos projetos por aqui. É isso. O céu da graça de Deus é o limite, né? Para aquilo que Deus pode fazer e tem feito. Então, é complicado quando você está diante de um projeto e fala assim, poxa.
eu tenho que provocar coisa porque não está acontecendo nada. Aqui não. Aqui é o contrário. A gente tá aqui, eu estou aqui ansioso até onde isso vai. O que mais que vai acontecer em 2026? O que que eu posso fazer para ajudar, sabe? Para ajudar para que a coisa vá mais. Enfim, é o coração transbordando das expansões que só o reino pode produzir. Isso não tem a ver com quantidade, isso tem a ver com vida. Isso tem a ver com substância, com qualidade, com oportunidades, né? Então, a minha oração é que esse programa que está em Atos 2, 42 a 47 vá se aprofundando, se presencializando, se substancializando cada vez mais aqui, sabe? Cada vez mais aqui. E, e que a vida comunitária se fortaleça, que era um dos grandes desafios, né? Que é que o Babel Online se torne cada vez mais comunidade, sabe? Que o Babel Online produz ainda mais Jesus assim na gente, em vocês, sabe? Em todos nós. E que se expanda para onde o Espírito deseje, sabe? Para onde o Espírito queira, né? E eu sei que a gente tem que estar aqui só interpretando, discernindo e obedecendo. Discernindo e obedecendo. Discernindo e obedecendo ao Espírito e à vocação do reino. Porque, no fundo, não tem a ver com a gente. No fundo, não tem a ver com a gente. No fundo, tem a ver com o que Deus deseja para esse processo de reconciliação de todas as coisas nele. Tem muita gente por aí que precisa ser amada, acolhida, se sentindo parte. E eu desejo que o Babi Online expanda isso. Expanda isso. Expanda isso. Então, é isso que eu sonho, é isso que eu desejo, é isso que eu tô aqui do lado, dentro e junto, pensando, esperando, desejando para o Ibabe Online. É esse presente que eu quero que Deus dê para o Ibabe Online. Viver cada vez mais comunidade, viver cada vez mais Jesus de Nazaré, e nesse viver mais comunidade em Jesus de Nazaré, que as coisas se expandam, que coisas novas aconteçam, e que o nome do Senhor seja louvado, engrandecido, e que a justiça do reino aconteça através de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. E eu, bom, não sei se vocês querem falar alguma coisa, se vocês querem perguntar alguma coisa, não sei se dá aqui, como que é a Dá, dinâmica. dá sim, Kenner. Foi lindo. Eu vendo aqui o chat, a reação dos nossos irmãos e irmãs. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Quem desejar falar, expressar sua gratidão, levanta a mão aqui no Zoom. A gente já liberou aqui o microfone. A gente tem aqui um e libera. Quer falar, Evandro? Vai lá, levanta a mão aí, vê se consegue liberar seu microfone, meu irmão. Você falou aí, ó. Deixa eu liberar aqui, peraí. Pronto. Vê se consegue, Evandro. Evandro lá de Canoas, né, Evandro? Cadê? A Embi já levantou a mão também. Ó, tá ouvindo, Evandro? Qualquer coisa, você botou aqui quero falar, mas acho que você não falou. Midian, quer falar? Pode falar, minha irmã. Midian, lá do Rio de Janeiro, né? Consegue liberar o microfone? Tá conseguindo ou não? Vê aí se vai. Pronto. Acho Tudo que eu bom, minha consegui irmã? agora. Pode falar. Consegui? Sim, estamos te ouvindo. Ah, boa noite, pastor Bruno, pastor Kenner. Que Boa bom noite. falar com vocês, que bom estar aqui. Ó, a gente se viu, hein? Lembra de mim lá no Congresso do CR? É, Claro que lembro. Que honra te conhecer, pastor Kenner. Mas olha, eu queria falar um pouco sobre. É até mais uma questão de um pedido, assim, da gente. A gente quer aparecer mais vezes
no telão. A gente quer ter outras oportunidades, como os grupos. O pequeno grupo que a gente tem agora é o que a gente mesmo andou criando aí, que na verdade não são nem pequenos. A gente tem uma praça, que é onde a gente bate papo, a gente faz as nossas trocas, a gente combina as nossas reuniões. Então, tem uma praça que era o grupo inicial que a gente combinou o aniversário do pastor Bruno. Então, nessa praça, a gente é como se a gente se encontrasse depois do culto. Só que a gente se encontra o tempo todo. Então, lá tem gente do Brasil e do mundo, e é muito bacana, né? Irmã Vânia tá ali rindo, ela sabe disso, a gente conversa bastante por lá. Mas a gente queria participar mais, tá? E pode contar com os nossos, como falou, atributos, nossos. A gente quer participar mais, tá? Pode contar conosco. Tem muita gente ativa nessa praça aí. Tem irmãos que trabalham com TI, irmã Adriana, que não está aqui. Tem muitos irmãos aí que têm bastante braços aí para agitar. Então, se precisar de servir, nós temos muitos aí para servir, tá? Verdade. E queria também pedir também que aí da minha parte, que eu gosto muito de estudos, eu gostaria muito de estudos, a oportunidade de fazer algum curso junto lá com o pastor do IBAB Educação, tá? É isso. Eu vim mesmo para pedir hoje, como a gente está chegando no Natal, Tá então bom, eu cheguei para pedir tá bom. e para agradecer, porque a IBAB com certeza fez uma diferença na minha vida. Eu sou uma desigrejada que estava desigrejada há mais de 20 anos. Olha, E a IBAB tocou o meu coração assim. Jesus tocou meu coração através da IBAB, através dos pastores. Eu costumo falar que não foi pastor Ed, foi a irmã, esqueci o nome, só porque eu estou aqui, eu fiquei meio nervosa, esqueci. A irmã que dirige o Ministério do Louvor. Foi Baruch, na época do Baruch, então vários pastores e ministros tocaram meu coração. Jesus tocou através deles, e o CR também, do qual eu faço parte. Então, para mim, é uma bênção. A IBAB tem sido, para mim, um abraço de Deus na minha vida o tempo todo. Eu só quero agradecer. Deus abençoe vocês e proteja todos os dias. Obrigada. Obrigado, irmã Midian. Muito bom. Evandro, vê se você consegue agora falar. Oi, E Bruno. aí, meu Tá me irmão, como é que você ouvindo? tá? Tudo bem, tudo bem. Me ouvem bem, então? Sim, Bom, é verdade, eu quero agradecer esse momento, o final do ano ele está chegando e tem sido uma experiência para nós aqui do Sul, uma experiência de comunidade mesmo, porque desde maio a gente já fez entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós já nos encontramos 4 vezes e é tão bom isso, saber que existem outras pessoas que são IBAB junto comigo. Eu já falei outra vez que faz quase 20 anos que eu acompanho o ministério do Pastor Ed, da IBAB, e era um sonho antigo que eu tinha no meu coração, pela identificação que eu tenho com a IBAB, que isso acontecesse, que eu pudesse. Eu já me sentia participante da IBAB, já estava frequentando a IBAB desde 2022, como eu disse, fui várias vezes para São Paulo, mas eu queria ter o selo mesmo de membro da igreja. E através do IBAB Online, da tua liderança, Bruno, tu já me conhece há mais tempo, tu sabe disso, isso se tornou uma realidade. Então, eu louvo a Deus por esse momento, eu agradeço a Deus por fazer parte da IBAB, por ser igreja.
e por ser mesa junto com vocês. Então, que Deus abençoe, que todos tenhamos um excelente Natal, um 2026 repleto de alegrias e que a gente possa receber muito mais em 2026. Como o pastor Kenner falou, não sabemos o que vai acontecer. Eu queria uma IBAB aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu queria. Mas se isso acontecer, melhor se não acontecer também, exatamente. Pequenos grupos, o Congresso do Conversas Pastorais acontecendo aqui no Rio Grande do Sul para quebrar o coração desse povo tão duro. Enfim, que o Espírito Santo nos conduza em 2026. Evandro, muito bom. Amém. Vou seguir aqui na ordem, a irmã Cleusa e depois o Rafael Ferreira. Ô, irmã Cleusa, consegue liberar aí o teu som? Vê, você tá aí? Irmã Cleusa. Ó, então eu vou seguir aqui. Se você quiser, depois você volta. Rafa, diga aí, Rafa, beleza? Você fala de onde, meu irmão? Beleza, boa noite, graça e paz. Eu sou de Limoeiro, Pernambuco, do interior de Pernambuco. Coisa boa. E pelo que eu estou percebendo, é todo mundo querendo um Ibabe na sua cidade. Que assim seja. Também quero um aqui em Limoeiro, Pernambuco. Hum. Eu acompanho a Ibabe já há um bom tempo, aqui pelo YouTube nos domingos. E hoje estou por aqui no Ibabe Online. E muita alegria de poder estar participando aqui com vocês, crescendo em verdade e sabedoria da parte de Deus. E ouvindo o pastor Kenner, eu estava me lembrando do que disse o Mário Quintana, quando ele fala sobre o tempo, uma poesia belíssima dele, que ele diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um tempo, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Que seja um 2026 lindo, abençoado, cheio da graça do Senhor. Obrigado. Lindo, Rafa. Obrigado, muito obrigado, Rafael. Obrigado por nos abençoar. Coisa linda. Deus abençoe, meu irmão. Irmã Thalita, tô te vendo aqui com a mão levantada. Tudo bem? Boa noite, igreja. Eu só queria aproveitar esse momento para compartilhar, né, um pouco do meu coração no sentido de agradecimento pela IBAB e pela IBAB Online, e vou falar um pouquinho rapidinho como isso fez diferença na minha vida, porque eu sou nascida e criada na igreja, fui apresentada bebezinha, fui batizada com 11 anos, fui líder de ministério, mas chegou um momento em que, por conta de questões da vida, né, social, política, econômica, etc., eu comecei a ser questionada por pessoas que eram referência para mim de vida cristã, se eu era cristã mesmo. E aí chegou um momento que eu fiquei com essa dúvida. E eu comecei a conversar muito com Deus nesse sentido. Deus, se eu estou errado, o Senhor me mostra. Se eu estou errado, o Senhor fala comigo. Está todo mundo certo e eu sou a maluca. O Senhor fala comigo, o Senhor me mostra.
E através de uma professora da faculdade que estava vivendo um processo parecido, ela me apresentou o pastor Hélio. A partir do pastor Hélio eu conheci a Ibabe, e aí eu comecei a entender e perceber que não existia um jeito só de ser evangélico, não existia um jeito só de viver o evangelho, que eu não era maluca, e que existiam outras pessoas que pensavam de forma parecida com o que eu pensava, e que eu não estava inventando a roda, que isso já acontecia, e que existia uma forma de fazer, de viver a igreja do jeito que eu pensava que era utopia, que era maluquice. Então, quando eu cheguei em Babylon, eu tenho a oportunidade de longe, aqui do Rio de Janeiro, viver essa experiência. E isso foi Mas, muito assim, importante, uma grande na minha vida, porque eu já estava afastada da igreja, já tinha, desde 2018, desde 2018 afastada da igreja. E nesse período eu passei por momentos muito difíceis. A minha mãe desenvolveu câncer e eu sentia falta da igreja, mas eu não tinha mais aquela igreja. Eu não tinha mais um irmão para me visitar, eu não tinha um irmão para orar por mim, eu não tinha para quem ligar e falar. Porque é isso que o pastor fala, quando a gente está desigrejado, a gente fica sem comunidade. É como se a gente ficasse sem família. Eu me sentia assim, muito perdida. E aí, quando eu chego em Babi Online, eu tenho isso de novo. Então, assim, eu tenho com quem falar das minhas dores e compartilhar minhas alegrias. Eu tenho pessoas que oram por mim, pessoas que moram a quilômetros, milhares de quilômetros, do outro lado do globo, mas que são irmãos, sabe? E eu me sinto muito feliz, muito grata a Deus por isso. E aí, reforçando o que a irmã Lídia fala, eu que sempre servi, eu tenho voltado a sentir esse desejo, essa necessidade de servir. E eu acho que, não sei, mas eu acho que o primeiro ministério que a gente pode servir na IBAB é a própria IBAB Online. Então, e aí já me coloca à disposição que eu acho que a gente precisa pensar juntos maneiras para que a gente possa servir uns aos outros, servir em comunidade, servir a comunidade, talvez começando pela gente e depois expandindo isso. A gente fala tanto que é um IBAB, por que a gente não pode ser IBAB onde a gente está, né? Eu tenho feito isso, gente. Eu vou poder convidar gente para o culto, é culto online, mas eu convido e fico compartilhando posts no Instagram, né? Isso era completo, né? E aí, sim, tentando, né, reinventar e pensando em outras formas. E aí a Midian falou, eu sou professora, eu trabalho, dou aula em faculdade, eu trabalho com EAD, então pode me colocar aí na listinha também. Eu acho que é isso. E só, eu falei que ia falar pouco, falei muito, mas só agradecer de verdade, como o pastor falou, né? E o pastor Bruno fala que a gente gosta de escrever, né? Ouvindo, discernindo e obedecendo o Espírito Santo. Obrigado por vocês ouvirem, discernirem e obedecerem o Espírito Santo quando aceitaram, né, o desafio de fazer Babilônia e dizer que a gente quer contribuir para fazer continuar crescendo. É isso, muito obrigada. tudo bom, Thalita? Lindo. Eu não sei se no finalzinho, para mim aqui falhou um pouquinho, não sei se foi a minha conexão, se deu para todo mundo ouvir, mas contar com você com certeza aqui, minha irmã. E você tem sido uma bênção em nossa caminhada. Muito obrigado. Eu vi que levantou aqui a irmã Francine, mas antes da irmã Francine e Cleusa, a Janaíra pediu para falar, só que ela não soube levantar a mão. Irmã Janaíra, pode ver aí se libera o microfone agora. Pode falar. Boa noite. Bom, aqui já é bom dia para todos. Você tá onde mesmo, irmã Janaíra? Fala que nem todo mundo sabe. Eu estou na Espanha. Uhum. Estou na Espanha há 15 anos. Fui enviada como missionária. Já tenho uns 33 anos de caminhada com Cristo. Fui abandonada no campo, decepcionada com a instituição. Estava, eu diria que mais que na caverna. Aí Deus me trouxe a Ibabe. E eu tinha no coração um desejo muito, muito ardente de ser
membro, eu já dizia, eu sou membro da IBAB. E aí, quando veio essa oportunidade no dia 15 no domingo, Dia das Mães, eu só fiz chorar e agradecer a Deus por ele ter escutado o meu clamor. Porque eu tinha de fato dado as costas, porque eu não queria saber mais de denominação, de igreja, de pastor, de nada, nada, nada. Mas eu também não sabia como viver a igreja, porque foram muitos anos servindo, se dedicando, e depois vim para o campo, e depois ser abandonada no campo. Uhum. E aí eu dizia, Senhor, eu só tenho o Senhor, e não sei como vai ser. E aí um dia eu liguei a televisão e escutei o pastor Edson, já deve ter uns 6 anos, e ele dizia, pregando para quem estava decepcionado, perdido. Eu falei, Senhor. E aí Deus foi restaurando a minha alma, restaurando a alegria da salvação. E aí agora eu me sinto acolhida, amada, cuidada, geograficamente distante, mas não posso dimensionar o que significa a Ibabe para mim, só o Senhor. Então, gratidão é muito pequeno para dizer tudo que eu tenho vivenciado. É restauração mesmo da alma, a alma ferida, restaurada. E às vezes eu chego, trabalho aqui agora. Chego, às vezes eu chego tarde, agora estamos com 4 horas de diferença. Eu estou cansada, mas quando eu penso, não, vou me reunir com a Ibabe. Então isso vale o sacrifício. Vale ouvir o pastor Bruno. Pastor Bruno, muito obrigada por ser esse canal de bênção do Senhor nas nossas vidas. E o pastor Terra, não se diz, vai no mesmo, vai na mesma onda de gratidão. É gratidão, gratidão, gratidão por esse espaço e por acolhimento. Acho que é tão impressionante, geograficamente se queda de curto quando a gente é cuidado e amado. E claro, a gente tem o desejo de fazer mais, como a irmã Midian falou. Mas eu creio que o pastor hoje trouxe uma palavra exata. Deus começou e vai completar. Não sabemos como vai fazer. Mas uma coisa, assim, eu estou aqui para navegar nesse rio aí. E olha, É. minha mais profunda gratidão a essa comunidade. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. E muita expectativa para 2026. Beijo. Que lindo, irmã Janaíra. Obrigado. Glória a Deus. Muito lindo. Ó, tem aqui a irmã Cleusa, acho que agora tá ali, e depois a Francine, né, irmã Francine? Vai, irmã Cleusa, tudo bem? Deixa eu liberar. Consegue liberar seu microfone? Cleusa Cristina, você tá com a mão levantada, né? Você quer falar? Ou tá só, ou foi por engano? Irmã Cleusa? Deixa eu ver. Não sei. Irmã Francine, você tinha levantado a mão? Só quero dar um pequeno testemunho que nesse domingo a gente tive o privilégio de receber alguns irmãos lá em casa para a gente assistir o culto e Legal. foi uma oportunidade de assistir o culto presencial, assim, então foi um grande privilégio ahn, de poder ter tido essa experiência, a gente se fala bastante pelo WhatsApp, mas assim, foi muito, muito legal de realmente perceber e sentir, né, esse sentir igreja e ainda que longe a gente ter tido essa oportunidade de ter esse culto presencial, então eu acho que foi uma linda forma de a gente experimentar o online de uma maneira diferente. Foi assistir os nossos cultos juntos. Legal, legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bem, gente. Que alegria. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito. Que Ah, vocês tenham aí. Ah, a irmã Cleusa voltou aqui, ela quer falar. a Ela tinha Cleusa? perdido a Ah, ok. conexão. Vai, irmã Cleusa, tudo bem? Voltou? Acho que você tinha congelado mesmo na tela aqui.
Estão me ouvindo? Pronto, voltou. Você fala de onde, minha irmã? Me ouvindo? Então, mais ou menos. Assim, graça e paz, irmãos. Uma alegria, mais um encontro nessa quinta-feira, que já é meu compromisso da agenda para a vida. E fico muito feliz em ouvir o pastor Kenny. Um abraço ao Bruno. Eu quero estender, a partir de vocês, a minha gratidão a esse ministério abençoado que me alcançou. Me alcançou e tem me alcançado e tem me reconectado com a minha fé, com Deus. Tenho reconectado a ponto de fazer as minhas orações e já ter muitos testemunhos de retorno de Deus a partir delas. Quando eu penso nesse desafio, né, de o quanto corajosos vocês foram, né, de um ministério enorme como a IBAB, famoso como a IBAB, referência como a IBAB, ter assumido esse compromisso, esse desafio, né, que é nos voz e que é nos considerarmos, né, como parte dessa comunidade. Eu digo, sempre penso que seria muito cômodo, né, e que aí demonstraria, né, o nível de compromisso, de seriedade dessa comunidade, se considerasse apenas as ofertas, né? Eu sempre faço isso porque eu entendo que isso faz parte da dimensão da minha fé e do meu compromisso com a comunidade e com Deus. E seria cômodo, né, de que vocês identificassem, né, tudo isso e não fazer justo às pessoas, né, que estariam por trás desse passo de fé. Então, assumir esse desafio, que é esse ministério, como diz o pastor, né, não sabe para onde vai, mas com certeza vai para um lugar e já está indo para um lugar muito abençoado, porque tem alcançado muitos corações e tem nos dado a oportunidade de reconexão com a fé. O meu testemunho é muito grande, eu não quero tomar muito tempo aqui, mas eu sempre agradeço a Deus. O Senhor me alcançou no meu quarto, na minha cama, com o computador ligado. Isso é, assim, de uma dimensão do amor de Deus, assim, imensurável. Então, eu quero dizer que eu me arrumo para vir para esse culto online, eu tomo banho, eu coloco a minha melhor roupa, eu coloco o meu brinco e me conecto com essa comunidade para adorar e servir a Deus. Muito, muito, muito obrigado, muito, muito obrigado. E assim, agora, e a IBAB é uma referência para tudo aquilo que Deus já vinha trabalhando no meu coração de anos e que só confirmou que eu não me coloco mais a ouvir qualquer coisa e, sobretudo, a palavra de Deus que não tenha conexão com essa vida cotidiana nossa. É o que mais me chama a atenção e que eu mais gosto das administrações da IBAB, tanto do pastor Kenny, tanto de qualquer pastor que sobe daquele público, que é a relação da fé com a nossa vida cotidiana. Domingo passado, eu brinquei comigo mesmo, falei, olha, hoje o Max pregou na igreja, né? Quando o pastor Ed traz toda aquela questão do social, eu falei, olha, o Max hoje pregou na IBAB, né? E, enfim, então, muita alegria, eu tenho aprendido muito e tenho me sentido realmente muito conectada com a minha fé. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Obrigado, irmã Cleusa, pelo testemunho. Quem levantou? Acho que a irmã Doris levantou? Irmã Doris, você levantou a mão? Opa, levantei a mão aí, sim, Bruno. Dá para ouvir aí? Boa noite, minha irmã. Joia. O- Fala de onde? Oi, joia. Não sei se dá para ouvir, dá para ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Só não estamos te vendo. Acho que a câmera está Ah, fechada, mas estamos te ouvindo bem. desculpa, é que eu estou num ambiente que eu não posso abrir agora. Sem Mas, problema. olha, Fala de onde, cara, irmã? eu. Só de longe, né, Bruno? Queria agradecer, assim, sabe? Eu não faço parte de igreja nenhuma já há muitos anos. Acho que esse ano aí, se eu for fazer a minha listrinha, a minha lista de final de ano, né? Uma das coisas que eu conversei com Deus, que eu queria muito, era uma igreja para frequentar, né?
E eu acho que Deus me deu esse presente. Também entendo que é uma igreja que está engatilhando, né? Está engatilhando a igreja online. Tem muita coisa para viver, muitas coisas para mudar, como o Kenny falou aí, né? Muitas coisas para mudar. Mas sabe que eu fiquei assim, ouvindo o relato das pessoas agora e do Kenny? Poxa vida, eu fiquei pensando assim, como tem gente para servir, né, Bruno? Tem tanta, cara, tem muita gente para servir, tem muita gente que quer servir, mas que não sabe como, né? É um potencial que não tem ideia como essa igreja vai chegar aí ao longo. Às vezes eu tô aqui em Copa, né, cara? Tô em Copa, eu penso assim, será que seria legal uma igreja aqui em Copa? Física, né, falando, né? É um sonho, é um sonho. Mas independente disso, né, até coloquei aí, eu fico assim, ai, poxa, podia ter uma, tipo, eu frequento o CR, que é Celebrando a Recuperação. Eu falei, poxa, depois de um aulão, podia ter um grupo pequenininho para a gente se falar, porque eu me considero uma pessoa tímida, sabia? Falar, assim, em grandes grupos é uma coisa que eu não me sinto confortável. E num grupo menor, eu acho que eu me soltaria mais. E eu acho que tem muita gente nessa situação que não está falando agora, que gostaria e não está falando, e ainda não vê aquele espaço, né? Então, meu sonho para esse ano que vai entrar agora é para que essas pessoas que não conseguem falar consigam, né? Tem um grupo pequenininho, nem sabia desse grupo da Midian aí, que a Midian falou, né? Nem sabia, cara. É um grupo show de bola, um grupo que as pessoas podem se comunicar, falar, e bom saber, sabe, Bruno, que não depende da direção da igreja, da IBAB, nem, sabe? Você pode montar o seu grupo na sua cidade, com pessoas desse grupão que você interage, que você tem amizade, que você cria amizade. Eu acho isso muito legal, essa liberdade que você tem. Então, meu sonho para a IBAB Online é muito maior, muito amplo. Que Deus abençoe, que Deus cuide, que Deus faça crescer. Eu sou muito grata a vocês, muito, muito grata. Até as pessoas que estão aí trabalhando por trás, tem gente trabalhando por trás para que a gente possa estar falando aqui agora, que a gente não tem a menor ideia, né, do áudio, da internet, tem gente aí por trás. Obrigada por vocês. Valeu mesmo. Doris, Deus abençoe. É isso, é muito importante, né? Inclusive, nos nossos encontros aqui do Zoom, a gente, depois da palavra da oração, divide em salas menores. Não sei se você já teve a oportunidade de participar. Hora divide por região, hora divide de forma aleatória. E foi a partir daí que E, surgiram essas conexões. Isso é muito importante e mesmo. Bruno, Oi, Doris. tive sim, tive, cara, tive sim. Que Mas sabe, é bom. um grupo tão grande, é um grupo muito grande que é muita É, gente, não cabe, não é isso cabe, é aí. muita gente, não dá para a gente falar. Mas amém, eu estou feliz, estou grata, eu sei que é um começo, entende? Eu estou muito grata, mas é um grupo, assim, é muita gente para falar, não comporta. Mas independente disso, eu estou feliz pela iniciativa de vocês, já é um começo. Sonho muito mais, muito mais. Vamos juntos. Vamos fazer acontecer junto. É isso aí. Muito bom. Acho que o Silvio levantou aqui. Pessoal, irmão Silvio do Paraná. Opa! Tá liberado aí, mano? Olá, olá, boa noite a todos. Todos estão conseguindo me ouvir? Sim, meu irmão. Boa noite. Boa noite, muito bom, obrigado pela oportunidade também, tá? Graça e paz a todos. Eu quero também, aproveitei aí, ouvir um pouco dos testemunhos e me senti tocado para compartilhar também um pouco do que Deus tem falado sobre a minha vida, sobre um ministério online, né? Eu sou psicólogo, terapeuta, psicanalista, e né, lido muito com isso, com pessoas, né? E tem vindo um número muito grande de pessoas feridas, né, através da igreja, de lideranças, né, que talvez por falta de habilidade ou por direcionamento, também não por maldade, né, mas não souberam lidar com essas ovelhas, então eu tenho recebido muito. E foi muito interessante porque após esse processo mundial que aconteceu, né, nós tivemos que tomar outras posturas, né? E eu lembro exatamente porque quando começou, né, esse parâmetro é, de restrição, de não se agrupar mais, né, é,
eu sentia uma necessidade, eu convivi muito, né? Então a gente sabe que a gente tem que falar do ministério do reino para as pessoas, né? E eu falei assim, como que nós vamos lidar agora com pessoas que, né, se nós não podemos nos reunir, se nós não podemos mais ir às praças, né? E eu lembro de uma oração que eu fiz com Deus, e Deus falou exatamente que as pessoas que ele gostaria que eu alcançasse, né, no caso, ele falou que não estariam nas praças, não estariam nas ruas, né, não estariam nos templos, estariam nos sofás, dentro de casa, nos quartos, né, com angústia, não querendo não queriam se relacionar. E quando veio essa proposta de um culto do ministério online, veio muito de encontro com o que Deus tinha me proporcionado, falado ao meu coração, né? Porque como eu sentia a necessidade de falar, de conectar com pessoas, eu achava que Deus, Cristo, só poderia ser falado através, né, do nosso dia a dia, da conexão, com abraço, com toque, né? E eu atendo muitas pessoas online, atendo pessoas do Japão, né, que estão, né, nós temos um jeito brasileiro gostoso de viver, né, e às vezes nos fomos para outros países trabalhar e tudo mais, e perceba assim como faz falta isso, né? Mas o que eu quero trazer hoje para a igreja, né, para os irmãos aqui, quero parabenizar pela iniciativa, pelo propósito, né, do Ministério Online, é que como isso ajuda as pessoas, e eu tenho certeza que é mais ou menos assim, nós temos no mercado nichos, né? Então tem um nicho infantil, feminino, masculino, né? E nós temos um nicho que pessoas precisam de Deus, e esse nicho é o online. Então, quando vocês se disponibilizaram a se movimentar, né, abrir essa oportunidade, a gente sempre acompanhou a IBAB pelo YouTube, né? Quando surgiu o Zoom, parece que a gente se conectou, se aproximou mais ainda. Parabéns pela iniciativa, né? Quero dizer que estou também aqui à disposição, né? E sei que Deus vai trabalhar muito grande, vai usar as pessoas, né? A colheita é muito grande, né? Mas faltam os ceifeiros, né? Então, esse é o chamado que Deus tem trazido aí, né? E dando mais uma oportunidade, mais uma forma de pessoas poderem trabalhar, né? Falar de Deus, falar do ministério, falar do reino de Deus que está por vir, né? Usando pessoas. Então, Romanos, né, diz que a a- as pessoas esperam ansiosamente, né, a manifestação da glória de Deus em outras pessoas. Então, é só dizer, eis-me aqui, né, que a seara é grande, né, e só precisamos de mais ceifeiros aí para pôr a mão na massa, tá? Obrigado pela oportunidade, parabéns aí pela iniciativa, tá? Tenho certeza que isso aí vai salvar várias pessoas, né? Às vezes a gente fica pensando em números, né? Eu sempre gosto e lembro do exemplo de Noé, que passou 40 anos falando, né? E 5 pessoas entraram na arca, né? Então, às vezes a gente fala assim, a arca tá grande aqui, cabe muita gente, né? E só basta a gente estar aberto, né, com o coração aí disposto a trabalhar na obra, tá? Obrigado, parabéns aí pela iniciativa. Muito bom, muito bem. Bom, Silvio, Que Deus obrigado. abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um final de ano agraciado pela presença de Deus, uma celebração natalina entre amigos e queridos e queridas. E hora e outra eu vou estar por aqui, tá? Hora e outra vou estar por aqui e saibam que eu estou acompanhando e me sinto muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito através de vocês. E quando vierem, vocês sempre fazem, nos procure ali para gente ver, porque uma coisa é aqui também, né? A gente consegue ver vocês aqui, mas vê-los também presencialmente é muito bom sempre quando possível. Bem, Kenny, muito bom. E como você falou, né? O céu da graça é o nosso limite. Então, isso é muito verdadeiro. É, alguém gostaria. Aí eu vou abrir aqui para um momento para a gente agradecer a Deus para estar encerrando aqui o nosso encontro. Alguém aqui levantou a mão? A Nete? Irmã Nete levantou? Sempre tem um que levanta aí na. Opa! Levantou, irmã Nete? Eu fui sem querer. Quer falar? Diga lá. Tá mudo. Boa noite. Eu Boa noite, deixei minha irmã. tudo bem, graças e paz aí pro pessoal. É, eu tô ansiosa e esperançosa. Eu acho que deixei a pergunta para o pastor Kenner. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Para mim foi bênção. Eu já conheci o pastor Ed, já seguia a IBAB e como o pessoal colocou, eu vou falar bem rapidinho. Eu tive um problema, aliás, tenho um problema de saúde que foi descoberto com 55 anos de idade. Hoje eu 62, eu não sei o que é congregar e servir na igreja,
já antes da pandemia, 2 anos antes da pandemia. E graças a Deus por ter vocês, porque é como uma irmã colocou aí, a gente fica com vontade da igreja, e no meu caso eu não podia. E para honra e glória do Senhor, eu tive vocês, as mensagens, mesmo sendo bem antigas do Evangelho, mas eu já falei isso para o pastor Bruno, parece que cada dia o Senhor está fazendo eu crescer e aprender diariamente, tanto nos domingos como nas quinta-feiras. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Uma mensagem que me tocou muito o coração, pastor Kenny, no dia que o senhor falou sobre... Foi no domingo que falava do partilhar e da misericórdia de olhar a pessoa no semáforo, como você procede. E o pastor Bruno também me surpreende e tem marcado meu coração quando fala assim, quem é você na mesa? Nossa, aquela mensagem foi uma bênção para mim. E continue orando por mim, pastor Bruno, amanhã a gente tem uma agenda. E estou vivendo uns dias no deserto, bem conflituoso mesmo. E a minha pergunta para o pastor Kenner é se vai ter a chamada para a membresia por aclamação ou carta, que eu estou um pouco ansiosa. Bom, que bom te ouvir. Fico feliz por saber que esse espaço tem te oportunizado experiências bonitas assim, sabe? Há um período, né? Você tem alguns momentos Uhum. durante o ano que nós recebemos por batismo e por aclamação. Eu imagino que o Bruno tem essas datas e ele vai, hora e outra, provocar aqui no grupo: olha, gente, data tal, nós teremos. E aí, algumas coisas a serem feitas. Entre elas, o encontro que a gente faz aqui para falar um pouco da IBAB e tal. E depois vocês são apresentados, como o primeiro grupo foi, no telão aqui, junto com os demais que estão presencialmente. Então, Bruno, depois passa a agenda aí para o pessoal, para Isso. quem deseja se tornar membro, para se inscrever. Isso aí, Irmanete. A gente até respondeu aqui no chat exatamente isso. Aí a próxima turma a gente está prevendo para o primeiro trimestre do ano que vem. E quando abrir a turma tem a possibilidade, ou batismo, ou aclamação, ou carta de transferência. Mas fica tranquilo, até lá vamos caminhando e a gente vai passar o caminho certinho, tá bom? E amanhã a gente está junto, amanhã a gente tem uma agenda, tá bom? Deus abençoe. Nada? Amém. Conta com a gente, minha irmã. Irmã Solange, quer falar, minha irmã? Quero. Olá, boa noite. Boa Estão me noite, minha ouvindo? irmã. Sim. Pastor Kenner, prazer te ver de novo. Eu te Prazer. vi no dia 6. Muito obrigada pela recepção. Eu hoje só tenho a agradecer. Antes da IBAB Online, eu vivi momentos muito difíceis, mas depois da IBAB Online, é só agradecer. Agradecer Amém. a Deus por muitas coisas terem mudado na minha vida, na minha família. Hoje voltei a ser ativa, né? Então, mesmo sendo online, a gente consegue fazer muitas coisas. Uhum. Então, a gente movimenta o grupo, a gente ora, a gente chora. Nós já perdemos pessoas, perdemos um irmão de uma irmã no grupo que a gente participa, né, do WhatsApp. Oramos com ela, choramos e a gente consegue ser igreja mesmo online. A gente ri muito no grupo do IBAB Nordeste, do Nossa Praça, a gente ri, a gente brinca demais. É como se fosse realmente a reunião depois do culto da quinta-feira e do domingo. É muito bacana. Obrigada mesmo a Deus, sabe? A vocês, a igreja, a IBAB, porque tem sido dias bons, dias alegres, felizes, dias de trabalho também. Então, com certeza, a gente consegue trabalhar sendo IBAB online. O movimento do presente do pastor Bruno, vários presentes, foi assim incrível, porque todo mundo se movimentou, sabe, pastor Kenner?
cada grupo se movimentou e a gente nem combinou, um grupo não combinou com o outro. E foi tudo muito certo, muito bom. E assim, quem ainda não foi participar do culto presencial, faça um esforço. Ah, é um sonho para o ano que vem, pastor. Um sonho para o pessoal e participar do culto presencial na IBAB. É muito bom, gente, é maravilhoso. Pessoal é muito receptivo. Pastor Bruno, obrigada demais. Pastor Bruno é fofo, é muito agradável. Todo mundo é muito bacana na IBAB. Muito E bom. fica aí um sonho para nós, viu? Eu vou voltar em maio, viu, pastor? Que bom. E Vai ser um e prazer com te as receber por aqui. cocadas, viu? Vou te levar cocada de novo. Pois Muito é. obrigada, viu? Pastor, depois o senhor conversa aí com o pastor Bruno sobre as cocadas, viu? Não tenho nada a ver. Eu quero conhecer essa cocada aí. Eu quero ver que cocada é essa aí. É tudo para todo mundo, sabe, pastor? Amém. Tá bom. Mas eu só quero agradecer a Deus, realmente, por vocês, pela IBAB, por nós agora, né? E sonhar que nós vamos conseguir muitas coisas em nome de Jesus. Muito Amém. obrigada. Boa Amém. noite. Boa noite. Vamos junto, mais uma. Gente, Pode agradecer a Deus? Vamos agradecer a Deus aí pela sua vida, pela IBAB Online. E pra gente. Você se despediu? Eu te cortei, né? Eu acho, né? Já falar a mesma coisa. eu falei assim, eu ia mandar um beijo para todo mundo aqui. Isso. Então, agradecer a Deus aqui pela sua vida, agradecer a Deus por essa comunidade e a gente se despedir. Ó, pessoal, enquanto a gente estava aqui falando, eu já fiz um videozinho, que a gente sempre faz um vídeo e posta lá no Instagram e nos grupos. Daqui a pouco a gente vai postar lá para vocês comentarem. Mas eu quero aqui agradecer a Deus, como o Kenner falou, né? Quando ele chega aqui na IBAB, ele traz esse projeto e a gente sabe que nasceu no coração de Deus, na eternidade do Senhor e veio desaguar em nossa realidade. Então, é uma alegria e a gente se coloca como facilitador para ser essa ponte e conectar as pessoas até Jesus e Jesus até as pessoas. Então, agradecer ao Senhor. E eu queria, nesse momento, registrar aí 2026, gente, muita coisa boa para a gente construir junto e nós somos parte. Sem a gente aqui, não tem IBAB Online. Essa transversalidade, essa horizontal é aqui, é nesse caminho e conta com a gente. Então, obrigado, Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela IBAB Online, pela vida do pastor Kenner, pela vida desses irmãos e irmãs, Pai, que a cada dia nós temos vivenciado e testemunhado o que é ser o Senhor no mundo, Pai. Obrigado porque a tua imagem tem sido esculpida em nossos corações e revelada em nossas ações. Que seja, Pai, um final de ano, de um ciclo de 2025, de gratidão, de esperança, de ânimo, para que em 2026 o nosso coração possa descansar e ter a certeza que aquele que começou essa boa obra é fiel para completá-la e aperfeiçoar. E assim tem sido, Pai. Muito obrigado. E que a cada dia, Senhor, possamos estar com esse senso de afeto, de sensibilidade, de fé, de conexão, cada vez mais aflorado no Senhor, Pai. Fortaleça nossas vidas. Dê, Pai, continue dando ânimo, direção, estratégia, para que a gente possa construir juntos essa comunidade linda que começou no Senhor, é pelo Senhor e é para o Senhor e é no Senhor. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Kenner? Obrigado, Meu hein? gente, feliz ano novo para Beijo no coração todos. e Feliz Natal e Ano Novo, pessoal. Tamo junto, hein? Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho a gente vai postar lá no Instagram o videozinho, vocês comentam lá. E ó, pessoal, 31 de dezembro tem celebração de final de ano, hein? Quem quiser ir participar da ceia lá no telão, estaremos juntos lá no grupo, a gente vai falar mais tarde depois, tá bom? Um abraço. Deus abençoe, gente. Um beijo no coração de todos. Amo vocês. Tchau, tchau. Um abraço.